Mensagens que edificam, com o Bispo Laércio Santos. Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui no livro de Salmos, no capítulo 116. É o Salmo de ações de graças, né? E a palavra de Deus diz assim: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Olha só, amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Olha só as palavras do salmista Davi. E você, quando lê os salmos de Davi, você tem assim as respostas, né? O porquê que Deus abençoava tanto o salmista Davi. Porque ele amava Deus, não só porque Deus o ouvia, porque Deus dava a ele resposta, não. Ele amava Deus independentemente de qualquer coisa. E você que me acompanha aí do outro lado, que talvez está vivendo momentos difíceis na sua vida, Deus, Ele te ouve, não importa a situação que você está vivendo. Mas é necessário você amá-lo, independentemente da situação que você está vivendo. Este Salmo 116 é a vida de muitas pessoas que estão me acompanhando agora, ouvindo através da rádio 1180M, pessoas que estão vivendo o que eu vou ler agora, o versículo 3. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Eu me lembro da história do apóstolo Valdemiro, né? O apóstolo Valdemiro Santiago, ele viveu isso. Eu estive ali na Assembleia Legislativa representando o nosso apóstolo, representando o Bispo Roberto, e lá foi dado a permissão para a gente cantar um louvor, foi dada a permissão para a gente ler uma palavra, o amigo operador, e Deus nos deu essa palavra, porque foi assim que começou essa obra, Igreja Mundial do Poder de Deus. Quando o apóstolo estava cercado, né? Ele diz aqui: laços de morte me cercaram. Imagine você dentro de um oceano, né? Cercado de tubarões famintos. E o pior, os mesmos já tinham devorado alguns amigos dele, e ele presenciou isso. Imagine o que passava no coração do nosso apóstolo, na mente dele, quando os tubarões se aproximavam dele e abria aquela boca. Era o próprio inferno, era o próprio Satanás dizendo: acabou. Acabou, Valdemiro, para você acabou. Você está perdido. Mas o homem de Deus, mesmo sem forças para abrir a boca, lá no íntimo da sua alma, ele clamou a esse Deus maravilhoso. Ele diz: laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e em tristeza. Quantas não são as pessoas que estão assim? Quantas não são as pessoas que estão cercadas de inimigos,
cercadas de problemas, cercadas de adversidades. É problema financeiro, é problema sentimental. É a mãe que tem o filho nas drogas, na prostituição. É o marido que saiu de casa. É uma doença que a senhora talvez descobriu, o senhor descobriu, que humanamente falando, não tem cura. Esses são os laços de morte que estão te cercando. E você está angustiado. Angústias do inferno, né? Angústias do inferno, a Bíblia diz. Só que a Bíblia diz no versículo 4: então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Foi o que o nosso apóstolo fez, mesmo cercado por tubarões, mesmo ali no Oceano Atlântico, Oceano Índico, né? Na África, ele clamou a Deus no íntimo. E Deus não permitiu que os tubarões os devorassem. E foi ali que começou esse ministério, porque Deus, vendo a decadência, né, do evangelho dele, me perdoe falar isso, mas é a realidade. Porque o que nós vemos nessa obra, a gente só via na Bíblia. A gente só via na Bíblia: paralítico andar, cego enxergar, o mudo falar, o surdo ouvir. A gente só via na Bíblia. E através do nosso apóstolo Valdemiro Santiago, através desta obra, Igreja Mundial do Poder de Deus, nós temos visto isso a olho nu. Nós temos visto isso a olho nu. Ou seja, Deus salvou o nosso apóstolo, tirando ele daquele oceânico, da boca dos tubarões, porque Deus sabia que ia usá-lo nessa obra para mudar a vida de milhões de pessoas pelo mundo afora. E se a senhora também, se o senhor também, o rapaz, a moça, clamar a este Deus, com certeza ele vai mudar a história da sua vida. Se você clamá-lo, pode ter certeza que ele vai ouvir a sua oração. Ele vai te salvar. Está aqui: então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor, nosso Deus, e misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e ele me salvou. Quantas pessoas não estão prostradas? O apóstolo falava que tinha momentos que ele já não tinha mais forças e ele se prostrava, ele lá no íntimo dele dizia: agora eu vou morrer. Só que mesmo prostrado, mas ele tinha o desejo de viver, de sair daquele mar, de cuidar da sua família, cuidar do povo que Deus colocou na mão dele. E Deus, assim, como diz a palavra, o Senhor vela pelos simples. Quando Deus vê a simplicidade do coração do homem, da mulher de Deus, então Deus se agrada. E a Bíblia completa dizendo: pois o Senhor tem sido generoso. Olha só, achava-me prostrado e ele me salvou. E ele me salvou. Essa palavra salvar abrange todas as áreas das nossas vidas, seja físico, familiar, sentimental. Não importa o problema que a senhora está vivendo. E ele diz: volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Olha só que palavra, operador.
Olha que palavra, amigo ouvinte. Volta minha alma ao teu sossego. É isso que Deus quer fazer na sua vida, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. É isso que Deus quer fazer. Deus quer trazer você e quer te dar o sossego. Deus quer te dar paz. Tá aqui, ó. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos. Quantas pessoas agora estão derramando lágrimas de tristeza, de angústias? Quantas pessoas não estão chorando? Quantas pessoas não estão, derramando lágrimas de tristeza? E Deus quer enxugar suas lágrimas. E Ele diz: da queda os meus pés, andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Olha só, olha o salmista Davi. Deus o livrou, Deus livrou o apóstolo, Deus livrou o salmista Davi, Deus me livrou, e Deus também pode te livrar, em o nome do Senhor Jesus.